Hoje eu tô aqui com o fio da Comercial Fiticom. Vocês conhecem ele? Vou estar usando ele aqui pela primeira vez. Eu vou fazer com ele um blusão com pontos vazados. E como eu sou aqui de Pernambuco, ele vai ser ideal para aquecer na medida certa. Aqui, gente, é o barbante Lisboa penteado. O tex dele é de 920. Tem 500 gramas. E é a cor crua. Gente, vocês não têm noção da maciez desse barbante. Olha como ele é fofinho. E se você não conhece essa marca, procura o Instagram deles, entra no site que vocês vão ver uma variedade de cores e de tipos de fios. Quem me indicou esse fio foi a Rosana, que tem um canal que majoritariamente ela faz nuke. Eu vou deixar no comentário fixado o perfil dela para vocês visitarem também. Não sei como essa marca demorou tanto a estar no mercado, por ter toda a qualidade que ela tem. Então, gente, com o nozinho aqui inicial, ele já vai ser o meu primeiro ponto. Eu vou fazer só mais uma corrente. Tem vídeo aqui no canal falando desse pontos baixos sem correntes. Eu utilizo 3 correntinhas, se eu não me engano, mas eu vou usar só 2 aqui. Aí eu vou entrar aqui no nozinho inicial, que é o meu primeiro ponto. Vou puxar o fio e passar por essa primeira argola. E aí, eu passo pelas duas. Aí, eu volto aqui nessa argolinha aqui. Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Volto na argolinha, passo por ela. Fica 2 argolas. Aí, eu puxo o fio, passo por uma. Ficando 2 argolas, eu passo pelas duas. Sempre eu vou voltar aqui, ó, nessas argolinhas. Veja que elas vão sendo construídas como se fossem as correntinhas e depois a gente vir colocando os pontos baixos. Então, eu volto aqui nessa argola, laço o fio e puxo, passo por ela. Fica 2 argolas aqui, eu passo de novo, puxo o fio de novo, passo por uma argola, aí depois é que eu passo pelas duas. Porque primeiro eu tenho que formar a correntinha para depois fazer o ponto baixo. Então, eu entro, laço o fio, puxo, passo por essa argolinha. Ficou 2 aqui. Aí, eu laço o fio de novo, passo por essa aqui de baixo, que vai formar aqui, ó, como se fosse a correntinha. Aí, ficando com essas duas, já é o meu ponto baixo. E aí, eu vou seguindo até o comprimento que eu quero. Esse tipo de trabalho, ele é bom porque ele fica elásticozinho. A correntinha feita e depois a gente vir com os pontos baixos, ela fica amarrada. Então, essa é uma solução pra gente ter um pouco mais de mobilidade com o trabalho. Vão ser 2 retângulos e depois eu vou unir nos ombros para depois fazer as mangas e o ponto vai ser vazado. Olha, gente, alcancei aqui a metragem que eu queria, que foi 60 centímetros. E aqui, ó, é como se os pontos baixos tivessem aqui, ó, feitos, as correntinhas aqui embaixo. E eu não vou fazer os pontos aqui em cima dos pontos baixos, porque eu quero que ele fique como um acabamento aqui na gola, né? Aí, eu vou vir aqui, ó, construir os pontos aqui na hipotética, suposta correntinha. Então, vou vir aqui na argolinha aqui, ó, da correntinha, onde tá o ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntes como um ponto alto e uma corrente de separação. Vou pular uma correntinha de base, na próxima eu vou fazer um ponto alto. Aí, vou fazer uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base e vou fazer outro ponto alto. Vou fazer o ponto fantasia nesses quadradinhos, que também é conhecido como ponto filé, não é isso? Aí, eu vou fazer o comprimento desejado aqui, todo nesse ponto. Quando virar o trabalho, eu volto a fazer, né? Quando chegar aqui na ponta, que eu virar o trabalho, eu vou subir 3 correntes ou um ponto baixo e 2 correntes e uma correntinha de separação e vou fazendo aqui
em cima de cada ponto, um ponto alto, separados por uma correntinha. E vou seguir desse jeito até o comprimento que a minha caçula vai querer. Esse camisão, esse blusão, eu vou fazer pra minha caçula. Então, gente, eu vou fazer aqui, tá? E volto com algumas carreiras feitas. Para você que tá começando, vamos fazer de conta que aqui eu terminei, cheguei na outra extremidade, eu vou virar meu trabalho, né? Você vira seu trabalho. E aí você vai fazer outras correntinhas e mais uma para ser de separação e vai fazer aqui em cima do ponto alto outro ponto alto e vai continuar a sua carreira desse jeito, separando por uma corrente e no próximo ponto colocar um ponto alto. Aí você vai seguir desse jeito, certo? Ou ao invés de direto 3 correntinhas, você coloca um ponto baixo e 2 correntes como para ser o primeiro ponto alto seu, mais uma de separação e segue aqui fazendo os pontos, certo? Ou você também pode fazer aqui, e no canal tem um vídeo falando sobre o ponto alto falso, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que você pode olhar e fazer o ponto alto se você quiser, que é alargar assim a argola, aí você dá uma volta e puxa o fio que vem do novelo e faz aqui assim, ó, um ponto alto falso. Aí você faz a correntinha de separação e segue fazendo seu trabalho normalmente. Fica aparecendo um ponto alto aqui, tá vendo? Então, eu vou seguir aqui, fazendo aqui a extensão todinha, os pontos altos separados por uma corrente. E vou voltar com o trabalho ou já na medida que eu quero, tá bom? Ou um pouco mais adiantado para gravar aqui para vocês. Mas é basicamente isso aqui. Vai fazer uma outra parte igual e a gente vai unir os ombros, deixar o espaço do braço, né? E vamos fazer a manga. Aí depois a gente faz os detalhes de acabamentos e tal, tá certo? É isso, gente. Ela já há muito tempo queria essa blusa. O fio ideal chegou para ela tá usando e abusando desse modelo de blusa. Olha, gente, eu desmanchei aqui porque o ponto ele ficou bom com a agulha 4. Não me lembro se eu mencionei a vocês que eu tava usando a agulha 4. Ele ficou maleável. Ficaria ótimo, sabe? Porém, eu tô com um cone só aqui e eu não sei se iria dar pra fazer direito no comprimento que ela quer, com as mangas que são longas, né? Então, eu preferi desmanchar e trocar a agulha para a 6, aqui, soft da Círculo, para que o trabalho fique maior e eu possa ter a tranquilidade de terminar sem precisar comprar mais fio. Se vocês quiserem fazer o de vocês com agulha 4, fica muito bom também. Não fica rígido, mas a questão aqui de utilizar um cone só. Gente, eu me empolguei com esses jogos do Brasil e acabei tecendo e esqueci que eu tava gravando. Mas aí eu trouxe pra vocês aqui, ó, que eu fiz toda ela, né? Coloquei aqui os marcadores unindo as duas partes. E lembrando, né, de que eu tava gravando, eu voltei aqui para mostrar a vocês um pouquinho como eu faço a união. Com relação à montagem dela, né, eu só coloquei as duas pontas juntas. Coloquei aqui até onde eu iria costurar. Ela quer que a blusa, que o blusão, ela fique caindo de um ombro. Então, ela não quer que fique aquela coisa muito correta, não. Aí vai ficar mesmo um golão assim, canoa. E aqui, ó, eu separei aqui essa metragem aqui pra manga dela. O restante aqui, ó, eu vou costurar tudinho. Então, você que tá iniciando no crochê, você costura os ombros, deixa o espaço e costura o restante, né? Pra você depois seguir fazendo a manga. Ou manguinha, né? Se for uma manguinha curta. E aqui, nesse lado, ó, eu já tava costurando. Quando eu me lembrei do vídeo, né? Que eu tava gravando. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês até onde eu costurei. Olha.
Aqui do marcador até aqui eu tava costurando. E eu costuro pelo lado direito. E fica desse jeito aqui assim, ó, a união. Eu vou pegando um pontinho do lado do outro, vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, continuando aqui pra vocês. Eu deixei aqui a pontinha solta, ó. Depois eu vou fazer o nozinho lá atrás, aqui no lado avesso. E arrematar. Aí, como eu contei todos os quadradinhos pra ficarem alinhados, né? Eu tô vindo aqui, ó, quadradinho por quadradinho. Aí eu tô fazendo assim, ó. Botando assim, desse jeito. Aí eu passo o fio por um lado, ó, passei aqui e passo aqui pelo outro, desse jeito. Depois eu mostro o avesso a vocês. Aí vou fazendo assim, com atenção, passo um pro lado, passo pro outro, vou ajustando. E como aqui tá o nozinho assim, e quando eu vou ajustar eu dou uma puxadinha, segurando aqui a pontinha. Aí venho, ó, veja que os quadradinhos estão alinhados aqui, tá vendo? Aí o próximo quadradinho, eu vou, seguro aqui na pontinha do quadradinho e venho vendo onde eu vou encaixar a agulha para puxar o fio. Eu volto aqui desse lado e vou seguindo desse jeito até o final. Perdão por ter esquecido de gravar, né, gente? Mas essa coisa aí da Copa eu tava aproveitando e aumentando o trabalho enquanto tava rolando o jogo. Ou antes do jogo, e me esqueci. Mas é isso, ó. Aqui no canal, gente, tem um vídeo que eu ensino também. Eu mostro esse tipo de costura. Aqui tá sendo no ponto alto, né? Mas também tem a costura desse mesmo jeitinho nas correntinhas. Eu vou marcar aqui o vídeo, ou coloco na descrição ou no card para vocês verem depois. E aí eu vou descer costurando até chegar aqui na ponta. Do mesmo jeito, vou fazer aqui nos ombros. Como eu falei, ela quer que seja curtinho a costura aqui. Aí vai ficar essa gola aqui todinha, porque ela quer que fique assim, caída no ombro. Qualquer coisa mais tarde, né, se ela quiser fechar mais um pouco, quando ela tiver maior, não sei, às vezes a moda, né, passa, o gosto passa. Aí eu continuo aqui a costura. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Costurar as laterais, deixar o espaço aqui da manga, né? Olha, gente, eu fiz aqui o ombro. E aqui foi de correntinhas. Olha, correntinhas. E aí fica, acho que é até mais fácil de fazer a costura do que por entre os pontos altos, né? E aí eu vou mostrar aqui esse pedacinho pra vocês. Porque já tava escurecendo, já está escurecendo, na verdade. Aí eu procurei, botei aqui o marcador, procurei alinhar os pontos altos aqui, o máximo que eu pude. E você vem aqui, ó, dentro das correntinhas. Você vem aqui dentro das correntinhas assim, ó. De uma para outra. Tá vendo? Olha, uma correntinha, outra correntinha aqui do outro lado. E aí você vai passando de um lado e do outro. Aí tô aqui no finzinho, já vou fazer com vocês, terminar com vocês. Então tá aqui alinhado esses pontos altos e eu tenho que procurar alinhar esses daqui. Aí, ó, tô do lado de cá, venho aqui desse lado e passo a agulha. Aí eu venho aqui desse lado, ó, que tem a correntinha, e sair aqui na outra correntinha e costuro. Aí, ó, aqui já tá praticamente em cima do ponto alto, né? Aqui ainda não, tem dois. Aí eu venho pra encerrar. E costuro, tá vendo? Ponto alto, ponto alto. Aí, pra fechar aqui, eu volto aqui, ó, na correntinha. E aí, ó,
Fechou mais um pouco. Aí agora eu vou continuar alinhando eles e costurar aqui essa pontinha. Tô aqui, venho aqui, passo por entre essas correntinhas. Aqui, volto. Volto aqui e passo aqui. Ó. Já costurei e já tô aqui no finzinho. Com correntinhas são mais fáceis. Passei para esse lado. Passei por esse. Ó. E olha como fica bonitinho. O avesso eu vou mostrar a vocês. Deixa eu só terminar aqui, que eu vou mostrar o avesso. E aí, chegando no finalzinho, não tem erro. Aqui, eu vou unir aqui, ó, aproveitar esse pedacinho aqui, que foi do próprio tecer aqui do ponto, né? E aí, a gente dá um nozinho. E depois a gente vai arrematar e esconder. Ó, a gente depois bota aqui pra baixo assim, ó. E esconde eles. Aí, aqui tá o direito, ó. Uma correntinha aqui no meio. E o avesso, vou mostrar o avesso dele. Olha como fica o avesso. Mais grosseirinho, com mais relevo, né? E a lateral, deixa eu mostrar a lateral. Olha, o direito aqui e o avesso. Tá vendo? Fica com relevo. Pronto, gente. Aí já uni aqui as duas laterais. Uni aqui esse ombro, né? Falta eu unir o outro ombro só, porque eu já uni as outras laterais. Eu deixei aqui um espaço, a princípio, com 5 buraquinhos. Mas eu resolvi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu vou fechar no sexto. Porque meu instinto tá mandando fechar aqui no sexto, indo de encontro ao que ela pediu, né? Então, quando tiver aqui terminado e eu for começar a manga, aí eu volto com vocês. Vou utilizar o mesmo ponto, só que agora em forma circular, né? Já que fizemos aqui carreiras de ida e volta em duas partes. Terminei todas as costuras aqui, pessoal, e eu vou agora começar a fazer a manga. Eu vou fazer essa laçadinha aqui, que eu sempre gosto, né, com inicial. Aí eu aperto ela e vou colocar aqui na parte da axilas, para iniciar a manga, né, aqui tá a manga. E aí eu vou iniciar a carreira de ponto filé aqui para descer a manga. Tem aqui o ponto da costura, né? Mas eu vou iniciar aqui, começar aqui desse ponto alto. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui um ponto alto falso. Uma corrente. E venho aqui no próximo ponto. E faço também um ponto alto. Vou seguindo desse jeito, para seguir o padrão do ponto filé, né? Em cada aqui, ó, ponto. Eu vou fazer né, o ponto alto e uma corrente de separação até passar por toda a manga e chegar aqui novamente para fechar. Aí eu volto com vocês. Aí vou seguir descendo, né, a manga até chegar ao comprimento que ela deseja.
Olha, gente, aqui no ombro, ficou, né, desse jeito aqui a costura. Pra não ficar um espaço muito grande, ó, eu vou fazer um ponto alto aqui e outro aqui. Eu vou ajeitar aqui esse ponto alto. Ele ficou maior e mais folgado. Só pra ficar mais harmonioso. Então é isso, gente. A gente vai seguir desse jeito. Vou ver, né, como vai ser descendo o comprimento da manga. Se eu vou diminuir um pouco mais quando chegar ali na altura do cotovelo. Mas aí eu volto com vocês. Eu vou unir, né, quando chegar aqui na outra pontinha do início, eu vou unir com vocês e vou seguir fazendo o trabalho. Quando for, estiver ali na altura do cotovelo, se houver alguma alteração, eu volto a falar com vocês. Eu tô falando baixo nesses últimos 3 vídeos, gente, porque eu tô aqui no quartelier e é um silêncio. Aí eu acabo falando baixo, mais baixo, né? E eu tenho que me ater a isso. Falar um pouco mais alto porque tem saído baixo os vídeos. Aí, se você estiver num lugar muito agitado, né? Não dá pra ouvir direito. Então, gente, eu vou encerrar aqui e daqui a pouco eu volto, né? Pra fechar aqui. E é isso, olha só como ficou, tá vendo? Por tá larguinho aqui, é o tamanho de um espaço de um ponto. Pronto, pessoal, cheguei aqui já, ó, pra fazer a união. Aqui é a emenda, ó, né, das axilas. Vou fazer um ponto aqui no meio. Aí fiz aqui o ponto embaixo na axila e agora a gente vai unir. Eu vou centralizar, tentar centralizar mais ele, esse ponto aqui, para ficar mais harmonioso. Né? Já que tem aqui, ó, o ponto alto aqui e tem esse aqui, ó. Eu vou tentar centralizar mais ele. Agora, fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto alto falso. Eu gosto de pegar essas duas argolinhas aqui do ponto alto falso. Mas olha, essas duas argolinhas, mas eu peguei um pouco mais do que só a argolinha. Já entrei aqui no ponto alto falso. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vamos ver aqui. Olha. A união, né? Dos pontos. Aí você vai, sobe aqui ou três correntes, ou ponto alto falso novamente aqui. Eu vou subir o ponto alto falso novamente. Quando fechar aqui, você pode
usar uma agulha menor. São essas duas argolas aqui, ó, que você pega, passa a agulha para fazer a união. Tá bom? Aí, segue fazendo o esquema. Uma corrente de separação e ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer essa corrente aqui um pouquinho mais folgada, para não ficar tão repuxado. É uma corrente de separação e ponto alto em cima de ponto alto, tá? Aí você escolhe se faz ponto alto falso ou três correntinhas como ponto alto, tá bom? Aí eu vou seguir, vou descer um pouco essa manga. Qualquer alteração eu volto aqui, tá bom? Olha, gente, estou com a blusa aqui praticamente terminada. A gola canoa, né, que eu comecei com os pontos baixos, sem correntes. Já fiz a outra manga, que já tá só para fazer o acabamento, que também foi com pontos baixos. A manga, gente, vou medir com vocês aqui quanto ela ficou em centímetros, mas ela ficou com 15 carreiras do ponto alto, tá? Do ponto filé. Então, aqui, ó, ela tá com 28, começando aqui os pontos, 28 centímetros, tá bom? De manga e 15 carreiras. Agora, vamos ver o comprimento que ela ficou. Ela ficou com 49 centímetros. E ainda sobrou linha, gente, da Comercial Fitcom. Falta só eu fazer os acabamentos, né, da barra e de uma manga. E ainda tem isso aqui de cone, de linha. Gostei muito da experiência de trabalhar com o fio da Fitcom. Muito agradável esse algodão. Eu achei que não fosse dar pra terminar a blusa porque ela queria uma blusa largona. Eu vou colocar até aqui a foto do Pinterest que ela me deu pra fazer essa daqui. E eu achei que não fosse dar. Mas deu e sobrou. Então, vamos fazer juntas aqui esse acabamento, tá bom? E vamos fazer a barra um pouquinho. Depois eu vou mostrar a blusa já em fotos, tá bom? No corpo dela, porque aqui você só vai ver ela desse jeito, se for mostrar ela terminada. Então, mais interessante vai ser as fotos dela no corpo. Olha, gente, o comprimento dela ficou com 28 carreiras dos pontos, tá? E 49 centímetros. Eu não tenho como pesar ela, porque a minha balança tá irregular. Gostaria muito de saber o quanto eu usei. Mas estou impressionada, gente. Impressionada com a economia aqui do fio da Comercial Fitcom. Olha, gente. Aqui vai ser a carreirinha mais tranquila possível, porque eu não vou alterar nada. Para iniciar o nosso acabamento, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Tá bom? Porque quando a gente voltar, a gente vai colocar um baixíssimo aqui entre a correntinha e o ponto baixo feito. Vou seguir colocando um ponto em cada ponto de base. Então, no espaço, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E assim, seguindo, só preenchendo os espaços. Tá bom? E do mesmo jeito vai ser na barra. A gente vai iniciar numa lateral dela, colocando os pontos, um em cada ponto de base. Eu não vou nem trazer, tá? A barra, porque é exatamente desse jeito, não vai ter alteração, não vai ter nenhuma dúvida para você. Aí eu volto com ela já no corpo, tá bom? Da minha caçula. Vou arrematar os fios, vou colar alguns porque
às vezes sai alguma pontinha na lavagem, eu vou colar e pronto. Bom, pessoal, a peça já está aqui terminada. Simples, acabamento simples, mas um look composto com ela faz toda a diferença. Olha a maleabilidade desse barbante. Indico a vocês a experimentarem os fios da Fitcom. Esse foi o primeiro que eu estou usando. Vou experimentar outros, mas já de antemão digo, amei a experiência. Se você gostou desse tutorial, comenta aqui. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa a notificação para receber aviso quando tiver novos vídeos. Compartilha ele nos grupos com os amigos. Salva também na playlist para quando você for fazer a peça, ele já está lá guardadinho. Vou deixar fotos aqui no final, no corpo da minha filha, para vocês verem como essa peça é rica. E até o próximo vídeo. Um cheirinho. Tchau, tchau!